Boa tarde, professora. Bom dia, né? Ou boa noite para quem estiver vendo o vídeo aí em outro momento. Nossa, professora, eu tô lutando aqui que esse vídeo já tem umas 2, 3 horas que que tipo, no começo eu tava tentando gravar no Meet, não consegui, e tava tentando passar os slides no Meet, também não consegui. Aí Aí eu gravei, fiz uma gravação, a gravação ficou maravilhosa, só que perdi a gravação. Esse aplicativo também que eu baixei aqui no computador para gravar também não tá ajudando muito. Mas enfim, vamos lá de novo, né? Como que a gente fica mais craque no treino. Então, eu trabalho de química orgânica sobre a importância das forças moleculares e grupos funcionais orgânicos nas proteínas. Professora Ludier, excelentíssima Ludier. Então, para dar uma introduzida, eu preciso falar um pouco sobre as estruturas primárias das proteínas. Eu sei que não é o foco aqui do vídeo, não é o foco do trabalho, mas a gente precisa mencionar, porque justamente as forças intermoleculares nas proteínas, elas vão servir de auxílio às estruturas primárias das proteínas. Porque o que vão formar as estruturas primárias, que são os aminoácidos das proteínas, vão ser as ligações covalentes peptídicas, que são ali ligações átomo com átomo. E as forças intermoleculares, elas vão servir ali na estrutura secundária das proteínas, que elas vão ligar molécula com molécula e vão dar arranjo ali para as estruturas, mais para as estruturas laterais das proteínas. Aí a gente tem alguns grupos funcionais e as ligações intermoleculares, aí, pontes de hidrogênio, a amino, a carboxila, aí, que é característico do ácido carboxílico. Qual a importância das forças intermoleculares para a estrutura e função de proteínas? As forças intermoleculares desempenham um papel fundamental na estrutura e função das proteínas. Essas interações são responsáveis por manter a conformação tridimensional das proteínas, o que é essencial para que elas desempenhem suas funções biológicas corretamente. Abaixo eu explico como cada tipo de força contribui. As principais dessas forças intermoleculares que vão atuar nas proteínas vão ser ali as pontes de hidrogênio, que apesar de ser ligações fracas, que ainda são bem mais fracas ali do que as ligações átomo com átomo, né? Que são as covalentes, mas as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, dentre as intermoleculares, ainda é uma das mais fortes. Tipos de interação que podem ocorrer nas proteínas. Força íon-dipolo. O que é? Interação entre íon, por exemplo, um cátion Na+, ou um ânion Cl-, e uma molécula polar, como a água ou grupos polares da proteína. Importância nas proteínas. Ajuda na solubilidade de proteínas em meio aquoso, facilitando a interação entre aminoácidos carregados, como lisina ou glutamato, com moléculas de água. Contribui para interações com fatores iônicos, como íons metálicos, que muitas vezes são essenciais para a função enzimática. Ou seja, ela vai atuar ali na interação entre os aminoácidos, né? Que vai ocorrer ali através do meio aquoso. E também de trocas iônicas, que vão ser essenciais para o metabolismo da célula. Aí o íon dipolo, né, que as ligações intermoleculares de íon dipolo, que tem um Na ali, solto ali, né? E aí tem as outras que vão ser ali mais importantes até do que o íon dipolo, que é a ligação de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo-dipolo. Ligação de hidrogênio. O que é? Interação entre átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, como oxigênio ou nitrogênio.
e outro átomo eletronegativo. Importância nas proteínas. Fundamental na formação das estruturas secundárias, como alfa-hélice, estabilizada por ligações de hidrogênio entre grupos amida e carbonila ao longo da hélice. Folha beta sheet, estabilizada por ligações de hidrogênio entre cadeias polipeptídicas adjacentes. Participa da estrutura terciária e quaternária, mantendo a dobragem correta da proteína, essencial para o reconhecimento molecular entre as proteínas e outras moléculas. Exemplo, enzimas e substratos, anticorpos e antígenos. Ou seja, assim como eu falei, essas ligações intermoleculares elas vão atuar mais nas estruturas secundárias e terciárias, até mesmo nas quaternárias das proteínas, e não nas estruturas primárias, como é o caso das ligações covalentes. Aí a ligação de hidrogênio dentro de uma proteína. Dipolo de polo, as forças intermoleculares de polo. O que é? Interação entre moléculas polares com dipolos permanentes, onde ocorre na proteína a força de polo vai ser entre cadeias laterais polares de aminoácidos, como serina, treonina e aspargina. Ela vai atuar ali nas cadeias laterais, nas ligações entre as moléculas nas cadeias laterais. Auxilia na orientação específica das regiões polares das proteínas. Interação de polo, isso aí na hélice, né, da proteína. Dipolo induzido, ou forças de London ou de dispersão, como também são conhecidas esse tipo de ligação. O que é uma atração fraca entre moléculas apolares por dipolos temporários, ou seja, como o próprio nome já diz, né, dipolo induzido, ela vai ter algum átomo eletronegativo que vai fixar de um lado da molécula e o outro átomo vai ser atraído o átomo que vai ficar do lado oposto vai ser atraído pelo outro lado, que vai ficar do lado oposto também, e aí vai rolar essa interação aí de dipolo induzido. Onde ela ocorre na proteína? Ela ocorre entre aminoácidos apolares, como a leucina e a valina, no interior da proteína, ajudando a formar um núcleo hidrofóbico. Função: estabiliza a estrutura terciária da proteína. Contribui para o efeito hidrofóbico, afastando partes apolares da água. Ou seja, ela vai dar sustentação ali para a estrutura terciária da proteína, estabilidade, a fim de que ela não venha se desnaturalizar. A fim de que ela não venha desnaturalizar, é isso mesmo. Que pode ocorrer aí com a proteína, se essas ligações intermoleculares forem rompidas. Então essas forças intermoleculares, só o íon dipolo que não vai atuar tanto nisso, mas o dipolo induzido, as pontes de hidrogênio e o outro, quer ver? Qual que é o outro mesmo? O outro é o dipolo, elas vão impedir também que as moléculas das proteínas sejam desnaturalizadas. Contribui para o efeito hidrofóbico, afastando partes apolares da água. Aí como que ela vai atuar aí, né? Uma imagem representativa de como vai atuar aí o dipolo induzido na proteína. Tipo de interação: ponte de hidrogênio, hélice alfa,
Grupos envolvidos com as pontes de hidrogênio, vai ser o NH, né? O nitrogênio e o hidrogênio ali junto. A própria o OH, né, que é a hidroxila, o C-O, que é a carbonila, condições químicas, presença de átomos eletronegativos com pares de elétrons livres, o oxigênio e o nitrogênio. Exemplo, entre o C-O e o NH na formação de uma. Tipo de interação iônica, NH3+, tem COO também menos. Grupos com cargas opostas, pH adequado para ionização. Exemplo, na lisina, que é o NH3+, com aspartato, o COO-. Interação hidrofóbica, grupos apolares, CH3, anéis aromáticos, exclusão da água, ambientes polares, as condições químicas que vão ser necessárias, né, para que esses tipos de ligação venham a atuar. Um exemplo disso é a alina com leucina no interior da proteína. Forças de Van der Waals, todos os grupos, especialmente apolares, vão estar envolvidos aí nessas interações. As condições químicas para que isso aconteça, proximidade muito próxima entre átomos neutros. Enfim, dando continuidade. Um exemplo de onde ele vai atuar as forças de Van der Waals. Entre o metil, o CH3 ali, né, de alanina, e o isopropil de valina, que são aminoácidos. Ponte de sulfeto. A ponte de sulfeto vai ter o enxofre ligado ao hidrogênio ali de cisteínas, né, envolvido, e vai atuar, e as condições químicas para que eles atuem vão ser na oxidação de dois grupos de enxofre e nitrogênio, formando uma ligação de enxofre com enxofre. Exemplo, na cisteína, enxofre, cisteína, na insulina ou anticorpos. Grupos funcionais presentes em todos os aminoácidos, estrutura principal da proteína. Grupo funcional, amina, a amina vai estar em tudo. NH2 ou NH3+, aí no caso o composto covalente ou o composto iônico. O ácido carboxílico também vai ter bastante aí nas proteínas. O COOH ou COO-, composto iônico também. No caso, a amina vai ser num grupo básico e o ácido carboxílico num grupo ácido. Onde que vai estar presente? A amina na extremidade nitrogênio terminal, em cada ligação peptídica, parte do esqueleto. O ácido carboxílico, né, do grupo ácido, vai estar na extremidade do carbono terminal e também como parte de cada ligação peptídica. Grupos funcionais nas cadeias laterais radicais dos aminoácidos. Grupo funcional, hidroxila, o OH, vai ter ali nos aminoácidos, na serina, treonina e na tirosina. As características químicas, polar, pode formar pontes de hidrogênio. O tiol, eu vou ser bem sincero para você, professora, desses grupos funcionais aqui, eu só conhecia hidroxila, carboxila, amina, fenol, só. O metil também, né? De resto eu não conhecia nenhum antes de fazer o trabalho. O tiol vai ser funcional ali na cisteína, e as características químicas dele é que pode formar pontes de sulfeto ali, enxofre com enxofre. Vai ter também a carboxila, no aminoácido ácido aspartico e ácido glutâmico.
As características químicas, vai ser ácido carregado negativamente pH fisiológico. Vai ter amina também, NH2 ou NH3+, na forma covalente ou na forma iônica. Vai ter nos aminoácidos lisina, arginina, histidina. E as características são básicas. Característica básica, carregado positivamente em pH fisiológico. Vai ter também o grupo funcional fenol, que depende ali do anel aromático para que seja possível ter um fenol, ali a hidroxila, né? E vai ter no aminoácido tirosina, as características químicas serão aromática e polar, indol, com anel aromático também, vai ter um aminoácido tripofano, as características químicas é aromático, levemente polar, desse aminoácido e desse grupo funcional. Vai ter o midazol, que vai ter um aminoácido histidina, que a característica química é que pode ganhar ou perder próton, importante no sítio ativo de enzimas. Vai ter o grupo funcional também guanidina, que vai ter um aminoácido arginina, e vai ser fortemente básico, o caráter dele. Vai ter também o metil, que vai ter na alanina, valina, leucina, isoleucina, e isso aí vai ter característica apolar hidrofóbico, e vai ter o enxofre em éter, né? Que vai ter o aminoácido metionina, e as características serão apolar, contém enxofre. Muito obrigado, professora, foi um prazer estudar com a senhora. Nos vemos na bioquímica. Tudo de bom.